Então, bem-vindas mais uma vez, dando continuidade à leitura de Confiança, Doação e Gratidão, o livro de Lex Boss. Vamos iniciar a leitura do capítulo 7, na página 74. Aprendizado interior e confiança na esfera do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No capítulo 4, nós descrevemos como, na escola da vida, temos possibilidade de desenvolver, ora mais, ora menos, forças da confiança. O caminho para isso começou na corporalidade, prosseguiu no âmbito da alma e terminou no do espírito. Vimos como esse caminho se repetiu em oitavas mais elevadas, nos períodos subsequentes de 3 vezes 7 anos, ou 3 setênios. No capítulo 6, falamos sobre a vida profissional, a vida no trabalho e a vida econômica como modernos campos de exercício para o desenvolvimento de forças da confiança. O acesso foi proporcionado pela dependência mútua e pela confiança em pessoas. A partir disso, o caminho levou aos polos da confiança em objetos e confiança em ideias. Aqui será descrito ainda um terceiro caminho, um caminho interior de aprendizado escolhido em liberdade. É evidente que esse caminho se localiza no âmbito em que o ser humano pode vivenciar interiormente a qualidade da liberdade, na atividade do pensar. Ali, nós encontramos uma fonte da qual podemos aurir novas forças da confiança. No capítulo 2, já falamos sobre a necessidade de encontrar fontes desse gênero, porque as conhecidas até agora estão esgotadas. Podemos encontrar uma fonte assim no livro com o qual Rudolf Steiner fundamentou todas as suas obras posteriores. Filosofia da Liberdade. Trata-se de um livro que não somente apela ao desenvolvimento de um pensar fortemente autônomo, mas que, sobretudo, pode transmitir a experiência de que o pensar abre um portal para a realidade do mundo espiritual e, com isso, para a realidade espiritual do próprio eu. A filosofia da liberdade oferece a possibilidade de desenvolver uma confiança completamente nova no pensar. Atualmente, nós perdemos essa confiança. Os pensamentos são, para nós, não mais do que cópias superficiais, geralmente abstratas, da realidade. Na ciência não se fala mais sobre verdade. Vive-se com hipóteses que levam a uma vida curta e possuem o caráter de produtos descartáveis. Na vida social, pensamentos têm certo significado comunicativo, quando não chegam a esconder os verdadeiros motivos. Na política, surgiu uma alergia a pensamentos. Eles constituem trampolins ideológicos e, por essa razão, cheiram a ditadura, dogmatismo e fundamentalismo. É um notável paradoxo o fato de jamais uma cultura ter sido tão extremamente dominada pelos resultados da pesquisa científica e, mesmo assim, existir tão pouca confiança no pensamento propriamente dito. Na antroposofia, nós encontramos um caminho que conduz a uma nova confiança no pensar. Mediante exercícios feitos em concentração e meditação, ela fortalece a vontade no pensar e, com isso, surgem as primeiras experiências espirituais interiores. O materialismo experimenta seu maior triunfo no fato de ter interrompido
nossa última ponte para o espírito, a atividade pensante. Ele conseguiu chegar a isso porque, primeiramente, anunciou a confiança no pensar criativo, imaginativo. Bacon, veja atrás o capítulo 1. E depois abarrotou os pensamentos e imaginações com conteúdo material sensório. Com isso, o olhar foi desviado da própria atividade interior do pensar. Mas justamente nessa atividade se revela, por mais material que o conteúdo dos pensamentos possa ser, uma realidade espiritual. É para esta que se volta a atenção no aprendizado antroposófico. Quando essa cabeça de ponte é reforçada pela força de vontade, com os já mencionados exercícios de concentração e meditação, surge novamente uma ponte para o mundo espiritual. Em 1913, Rudolf Steiner escreveu uma série de artigos aforísticos, o primeiro dos quais leva o título sobre a confiança que se pode ter na atividade pensante. No início ele diz: mesmo na tormenta das paixões e emoções, poderá surgir uma certa calma quando o barco da alma tiver encontrado o caminho para a ilha do pensar. Faço uma pausa aqui. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre o trecho que foi lido? Seguimos. Sim. E no final, é descrito como, pela experiência do pensar fortalecido, surge a disposição anímica. No pensar, eu me sinto uno com a corrente do suceder universal. Os pensamentos tornam-se, então, uma expressão da realidade espiritual. Eles recebem força, podendo criar novas realidades. Sob forma de ideais e impulsos morais, eles emprestam direção ao agir. Quem vive durante muito tempo com pensamentos da ciência espiritual, sabe que esses pensamentos contêm vida, revigorando-se dentro da pessoa e doando força e segurança na vida. Com isso, a vida não se torna mais fácil, mas o ganho é um inabalável e firme solo no espírito, um fundamento espiritual de confiança sobre o qual se pode construir. Nesse solo, cresce uma autoconfiança nova. Vou fazer um comentário aqui, porque esse trecho me remeteu àquele poema do Steiner, Dança da Paz. Vocês conhecem? Então, se alguém não conhece, a gente pode fazer a leitura ou a pesquisa e postar no grupo depois. E para quem estiver assistindo posteriormente, é só fazer uma pesquisa na internet, que em Dança da Paz tem uma frase que fala exatamente isso, né? Dessa densidade da vida, desse peso, mas desse encontro com o nosso propósito através desse pensar espiritual. Esse fundamento de confiança na realidade espiritual abre caminho para um segundo âmbito. Quem encontrou a ponte do pensamento para o campo espiritual encontra a si mesmo no espírito. Somente o igual pode conhecer o igual. Eu me descubro como ser espiritual, como pensamento no espírito. O ser espiritual do homem pode ser pensado, mas então todo homem é uma manifestação individual do mesmo pensamento genérico relativo ao ser espiritual humano. O elemento humano genérico foi pensado pelos seres espirituais como ideia presente em cada pessoa, manifestando-se então na Terra. Aliás, é assim que se torna possível uma base de confiança inteiramente nova entre as pessoas. Pois então eu sei que em cada pessoa, o elemento humano genérico
pode ser encontrado. Em virtude da muitas vezes admirável embalagem de uma pessoa nesta encarnação, e por causa de suas experiências nesta vida terrestre, possivelmente o elemento humano genérico é um tanto encoberto nela. Talvez seu comportamento dê um justificado motivo para a precaução. Ô, Silvia, Oi. eu queria fazer um comentário assim, Ai, né? que bom, Andréia. Eu queria colocar aqui uma questão que eu fiquei pensando, né? É bom a gente ouvir, né? Como a gente desconhece o que é o ser humano, entende? Porque o jeito que está posto aí é um jeito que a gente, pelo menos estou falando por mim, nunca tinha pensado, né? Então, o humano é, vamos dizer assim, colocado até como uma hierarquia, vamos dizer assim, a ser desenvolvida. E depois eu fiquei pensando também assim nos outros reinos, né? Então, os outros reinos, nenhum deles começa com verbo. E só o nosso. E aí eu falei, o nosso reino começa com um verbo de ligação. Olha que coisa incrível! Que liga, né, o Uhum. plano espiritual ao plano terreno e é um vir a ser. Assim, a gente tem que se desenvolver, né? É, e por isso eu fico pensando no nome desse livro, né? É que a gente perdendo essa noção, vamos dizer assim, né, essa ciência do que é o humano, a gente fica tão desconfiado, né? A gente não doa, né? O livro, né? Uhum. E não confia, né? Enfim. E para a gente resgatar isso, a gente precisa primeiro entender esse última coisa que você leu aí, né? Do que se trata o humano em nós, né? O que é isso, né? Eu acho que me veio essa questão. Era isso que eu ia falar, assim. Aonde esse trecho em especial, esse último parágrafo que a gente leu aqui, é essa imagem de humano genérico, né? Esse genérico que foi pensado pelos seres espirituais. Eu vou fazer uma imagem meio maluca, mas que veio para mim assim, é como se no plano espiritual estamos todos conectados nesse humano genérico e, entre aspas, uno, né? Como se fosse a força nascedora de todos nós. E daí a gente encarna e tem essa roupagem, né? Ele usa, olha, eu achei, em virtude das muitas vezes admirável embalagem de uma pessoa nessa encarnação, né? Então, a gente sai desse genérico, assume uma embalagem única e especial, aonde aqui o exercício é trabalhar, se descobrir, aprender para reconectar. Então, em algum lugar, a gente já veio conectado, mas tem essa experiência aqui que exige esse trabalho do vir a ser. E dentro das roupagens do dia a dia e de tudo que acontece, a gente vai se distanciando dessa verdade, desse fato. Por isso que fica tão difícil o tal do religare, né? Da conexão. Mas para isso eu tenho outro. Aí eu vejo o valor e a importância das relações, porque é a partir desse encontro com o outro, na roupagem dele, Sim, que eu vou encontrar o meu caminho. Sozinha eu não encontro isso. sim. E ver o outro, Silvia, que eu fico pensando, né? Que a dança da paz lá, e o caminho fica mais, a vida fica mais árdua para mim, né? Tem uma parte que fala assim, né? Conforme eu vou me aproximando desse conhecimento, a vida fica mais árdua, né? E esse outro que você fala que é através dele,
ele vai colocando para nós coisas incríveis no bom e no mau sentido da gente mesmo, porque que não é o outro, que não é um espelhamento de mim mesmo. E eu gostei dessa imagem que você fez, porque assim, se a gente é uma é uma Hierarquia? parte de um todo, né, vamos falar Isso. assim, então aquele outro também o é. E logo, se ele especificamente está chegando para mim para me irritar, para me falar, e eu estou falando os outros mais pertinho da gente, que é mais que nos irrita e tira a gente do sério, família, né, vizinho, essas coisas, né, do que se trata então, né, esse verbo de ligação? Porque eu fiquei pensando no ser, né, ser é um verbo de ligação, é o tal do religar, e mesmo, a gente já veio com um verbo de ligação, né, porque a gente está em construção. É incrível isso, né, é Nós muito somos a bonito. 10ª hierarquia, né? Então. E somos os únicos seres, está falando do ser, em liberdade. As outras hierarquias, elas não vivem em liberdade. É Só o verdade. ser humano. Sim, é verdade. E aí vem até aquela música, e o que que eu faço com essa tal liberdade, né? É, Esse tal desse livre-arbítrio é maravilhoso, mas às vezes é o que mais nos tormenta, né? sim. Depois eu vou querer saber que música é essa, que eu não lembro dessa. É aquela assim, o que que eu faço fazer com essa tal liberdade, lá, 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 né? É do Só para Contrariar. É, Tá. Eu continuei sem Meninas! saber, é. eu continuei sem saber, mesmo com a cantoria, que muito me apraz, e depois eu vou pesquisar. Vamos lá. É. Continuando. Quem é realista em relação à vida não pode recuar ante uma desconfiança justificada como essa, pois numa camada mais profunda pode existir, ainda assim, uma sólida confiança. Essa pessoa também é um ser humano, ou, melhor dito, ela está a caminho de tornar-se um ser humano. Eu posso despertar, trazer ao primeiro plano o elemento genericamente humano que também está presente nela, presenteando-lhe o meu. Somente depositando confiança nela, mesmo que pouca, eu posso esperar que comece a jorrar a fonte da qual ela também pode tirar confiança para dar. Gente, é lindo, né? Gente, isso é maravilhoso, Isso é porque é bem maravilhoso. aplicado no dia a dia. Quando a gente tá lá, mó tristão, vem alguém dar uma injeção de ânimo na gente, a gente, opa, né? Tchan! E o contrário também é verdadeiro, né? Então, é muito incrível isso. Maravilhoso. Nossa, que maravilhoso. É. Trata-se aqui de um processo sutil, com muitas decepções, mas também com muitas confirmações encorajadoras. Quando minha atitude é correspondida com confiança, isso me encoraja a dar mais um passo adiante. Sim, a confiança pode crescer numa espiral ascendente, tal qual a desconfiança pode aumentar numa espiral descendente. No capítulo 9 desta primeira parte, prosseguiremos com o tema. Com a crescente confiança, o elemento humano genérico se revela cada vez mais. Essa segunda força da confiança, que pode resultar da primeira, é a confiança em pessoas. Ela constrói sobre a certeza de que em cada pessoa o elemento humano genérico é ou será acessível. Ao procurarmos um nome para esse elemento humano genérico, o nome de um ser que torne presente esse elemento humano em cada um de nós, essa procura conduz ao ser crístico. Ai, gente, sabe que eu Nada lembrei além também, disso. Silvia? Eu lembrei daquela parte lá da pedra fundamental que fala que, como é que era mesmo? Ex Deus nascimur, né? Do divino surge a humanidade. Então, assim, todo mundo tem um pedacinho do divino dentro de si, né? E quando a gente faz esse ato aí,
que bem você leu, a gente relembra quem a gente é, né? Assim, é muito bonito isso, né? É muito bonito. E sabe que aqui nesse parágrafo, a gente, parte da discussão no momento está sendo a tal da inteligência artificial, esse os robôs, o isso, aquilo, o antídoto ou a vacina para isso é esse parágrafo que a gente acabou de ler aqui. Em toda e qualquer ação que for feita, dos produtos que forem criados, a gente ter sempre a imagem de um ser crístico que vai se utilizar daquilo, que, sabe? A gente trabalhar muito com essa intenção de religar a partir do ser crístico, ainda que venha alguma coisa mais automatizada, sabe? A gente não se perder do humano a partir dessas ferramentas. Cristo não está ligado somente à aparição histórica de Jesus de Nazaré. Ele é um ser divino e espiritual que se ligou tão completamente ao destino do homem na Terra, até a morte, que depois de sua ascensão, pôde conectar-se com todas as almas humanas. Graças a isso, todo ser humano tem possibilidade de encontrar em si mesmo essa força de Cristo, o elemento humano genérico. Antroposofia significa conscientização de minha existência como ser humano. Com isto, ela representa, ao mesmo tempo, um caminho para eu encontrar em mim um acesso a Cristo, ao ser humano superior. No sentido da trindade divina, nós falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito. Começamos este capítulo com a descrição de uma nova confiança no Espírito. Dali, o caminho nos conduziu ao que podemos denominar confiança no Filho. Cabe então indagar se acaso se abre uma perspectiva em direção a uma nova confiança no Pai. O que devemos imaginar com isso? Na experiência religiosa cristã, toda a natureza foi, desde o início, vivida como mundo do Pai. Todos os reinos naturais representam uma emanação da vontade criativa do Pai. Era neste mundo que a humanidade tinha sua segurança. O chão sob os pés, plantas e animais como alimento, água para beber, ar para respirar, os ritmos do dia e da noite, as estações do ano. Aqui dominava a continuidade, aqui jorrava a fonte para a segurança vivida de modo profundamente instintivo. Todas as preces de gratidão pela comida e a bebida são sempre direcionadas ao Deus Pai. Essa base de confiança, ancorada no subconsciente, foi colocada em xeque. Não por meio de terremotos ou outras catástrofes naturais, pois estes sempre existiram, mas por uma série de novas experiências. Ei-las aqui, resumidamente enumeradas. 1. A humanidade parece ser capaz e também estar diligentemente ocupada em destruir o fundamento paterno de toda a existência, a Terra. As catástrofes ecológicas que já irromperam e as muitas que ainda permanecem na reserva evidenciam que, de fato, nós podemos destruir fundamentalmente a base material de nossa existência. Isto leva a um profundo choque de confiança. Estas catástrofes ecológicas são provocadas pela interferência na natureza com uma ciência e uma tecnologia com as quais o homem não tem mais nenhuma relação de confiança. Quando a técnica trabalha com forças naturais confiáveis, com fogo, vento, água, gravidade ou combustíveis fósseis, o homem ainda consegue sentir
uma relação com isso em seu sentimento e sua capacidade de imaginação. Quando, porém, a técnica desce ao âmbito da subnatureza e emprega forças como magnetismo, eletricidade e energia nuclear, cuja essência o homem não compreende, surge uma profunda desconfiança. O mesmo vale para a ciência. Enquanto esta permanece no âmbito do visível e imaginável, existe a possibilidade de uma relação de confiança. Quando, porém, essa ciência... E onde está o limite em relação à tecnologia? Se retrai para o âmbito invisível, o âmbito inimaginável das partículas nucleares, da microbiologia, da realidade virtual simulada e da eletrônica, surge uma profunda desconfiança. 3. A vida econômica moderna, que o ser humano constrói com a ajuda dessa ciência e tecnologia, precisa promovê-lo com uma espécie de base natural substituta. O homem se emancipou da natureza. A técnica, ele criou uma segunda natureza, que precisa provê-lo com comida e bebida, saúde e espaço vital. Ele gostaria muito de postar-se sobre o solo fundamental do Pai, criado pelos seres humanos. Confiança é constantemente perturbada por graves crises econômicas, inflação, caos político e interferências da autoridade governamental. 4. O último âmbito que cabe nesta observação é o engano dos sentidos. No capítulo 4, vimos que na criança pequena pode desenvolver-se uma fundamental confiança na vida pelo fato de ela descobrir o mundo com sua corporalidade, isto é, com seus instrumentos sensoriais. Por meio desses sentidos, ela estabelece por si mesma uma relação com o teor da realidade do mundo. O que ela tateia, ouve, vê, e tudo sobre o qual ela ainda obtém informação por meio de outros instrumentos sensoriais, tudo isso é autêntico. Nisso ela pode confiar. O que acontece nesse âmbito fundamental da confiança na vida, quando os instrumentos sensoriais são enganados por materiais sintéticos, impressões simuladas, imitações digitais, realidades virtuais? Os instrumentos sensoriais em si não podem, naturalmente, ser enganados, mas provocam representações mentais que não coincidem com a realidade. Isso, no entanto, cria uma desconfiança elementar nesse âmbito. O fundamento para a desconfiança na percepção sensorial já foi criado por Bacon. Veja a esse respeito o capítulo 1. Quando, no fundo, ele desligou o ser humano que tem percepções com seus sentidos e reduziu a realidade a tudo que possa ser medido, contado e pesado. Quão profundamente essa confiança também está presente no atual trabalho científico é algo que eu pude presenciar em Wageningen. Pequena cidade histórica, uma observação. Wageningen, pequena cidade histórica, na região central da Holanda, na qual se destaca sua universidade dedicada às ciências biológicas. Wageningen é o núcleo do denominado Food Valley, região holandesa onde se concentram institutos de pesquisa voltados para a indústria alimentar. Continuando a leitura, eu caminhava ao longo de um edifício designado como Instituto de Etologia Animal Comparativa. Isso me pareceu um ramo científico fascinante. Eu então entrei no local a fim de ver algo a respeito. Vi uma série de estudantes sentados atrás de uma grande mesa, na qual todo tipo de aparelhos medidores trepidavam e luzinhas acendiam e apagavam. Eles pressionavam botões, observavam a mesa e registravam
informações em seus computadores. Eu lhes perguntei o que estavam fazendo. Eles responderam: nós estamos estudando o comportamento dos peixes. Eu perguntei a seguir: onde estão, afinal, esses peixes? Ah, disseram eles, estão nadando atrás deste painel num grande aquário. Isso também estava correto. Os peixes traziam eletrodos em suas caudas e reagiam a vários tipos de impulsos. Resumindo, podemos constatar que no âmbito do mundo do Pai domina uma quádrupla crise de confiança: a destruição da Terra, a desconfiança diante de uma tecnologia e ciência subnatural, a confiança continuamente instável diante da vida econômica e constituindo uma nova base natural, e o engano dos instrumentos sensoriais. Alguém gostaria de fazer alguma observação aqui? Me chamou muito a atenção a primeira parte. Ele dividiu em 4, né? Essas novas experiências que estão minando a nossa confiança, e como ele traz a capacidade que nós temos, e parece que a gente tem se empenhado muito bem em fazer isso, na destruição da Terra, mesmo como o espaço que suporta, comporta todas as nossas outras atividades. Em algum momento isso não tem saída, né? Se não tem a possibilidade do retrocesso, a pergunta o que é desenvolvimento, qual o limite para a tecnologia, o único limite qual é o uso do ser humano, é como a gente vai usar aquilo que vai ser apresentado. Eu lembro, não me aprofundo muito no tema, mas eu lembro quando surgiu a questão ética das fertilizações in vitro e da criação da ovelha Dolly, ter um ser criado em laboratório. As maravilhas que se conquistaram com isso, mas também algumas deturpações, porque tudo tem luz e sombra, e hoje essa discussão da inteligência artificial, em especial acho que do ChatGPT lá, e se tem algum limite para utilização, tem já grupos pedindo para interromper o processo de pesquisa dessas ferramentas, mas uma vez criado, ele vai para a mão da consciência humana. E é só a consciência humana que pode agir, se ela for crística, né, nesse sentido. Fiquei pensando muito na questão dos índios, né? Porque os índios, eles enxergam a divindade, o espiritual na natureza, né? Porque eles estão tão imersos na natureza que para eles é a natureza que expressa isso, né? E quando ele traz esses âmbitos de desconfiança, se a gente observar, são âmbitos onde a gente vai se afastando do que é a natureza. Então, quanto mais a gente se afasta disso, mais cresce a desconfiança, né? Mais a gente perde a confiança. E quanto mais a gente se aproxima da natureza, como os índios, mais a gente tem essa confiança no espiritual, né? Na vida. E eu não sei aonde que as coisas... Eu não sei aonde as coisas se interligam, não é bem essa frase, mas você está trazendo hoje e trazendo para a realidade do Brasil, que ontem foi aprovado, foi encaminhado na Câmara, em Brasília, um projeto que mina mais ainda a Mata Atlântica, reduz absurdamente o poder tanto do Ministério das Populações Indígenas, que foi criado agora, quer dizer, a gente está lendo algo no dia seguinte, em que, em especial no Brasil, não posso falar do restante do mundo, mas que, em especial no Brasil, está aqui para alimentar a nossa desconfiança, foi revalidado e ampliado ontem. Então,
qual é o nosso limite? E às vezes eu me sinto muito pequenininha quando a gente volta para aquilo. Eu preciso trabalhar em mim para poder fazer a transformação no todo. Quando eu tenho a sensação que esse todo está galopando, sabe? Está indo numa velocidade e meu processo de mudança interior não acompanha essa velocidade. E aí me dá um cansaço, né? Ô, Silvio, deixa eu fazer uma pergunta. Esses 4 âmbitos que minam a nossa confiança, então, primeiro, a destruição da terra, pelo que eu peguei, depois as tecnologias artificiais, vamos falar assim, né, que vai Uhum. tirando a gente do natural, a economia, e o quarto, o que que era mesmo? Porque É esse da sensorialidade. O engano dos instrumentos sensoriais. Então, que hoje as crianças estão perdendo o período inicial em que elas entram em contato com a sensorialidade real. Então, eu toco uma pele, uma planta, o rosto de uma pessoa, e hoje eu faço isso através de materiais sintéticos, de uma tela. Então, sim, né, então, é, eu acho que esse último, não desmerecendo os demais, né? Explica um pouquinho lá a pedagogia Waldorf do primeiro setênio, só é, brinquedinhos naturais, né? Madeira, lã e tal. Mas o que eu queria dizer é, com relação a esse último aí, que eu perdi, mas eu acho que faz um link com isso que você falou no final aí, né? Porque a gente, nossa, aqui que tá, eu tô vendo pelas carinhas na janelinha aqui nós não pegamos muito essa fase, né, embora não estudamos em escola Waldorf, eu imagino aqui, eu acho que nenhuma de nós, né, mas a gente era um pouquinho mais contatinho com a natureza, né, os nossos brinquedinhos, até por uma escassez, sei lá, né, tô falando por mim, a gente criava, né, e hoje, alguns dos nossos conterrâneos, que também viveram como nós, conseguiram esquecer isso. Então, me chama atenção, porque, assim, Steiner sempre fala que a gente vai construindo o para frente se a gente respeita as fases e tudo mais, né? Então, o que me chama atenção é como que conterrâneos conosco, né, que também não estudaram escola Waldorf, mas tiveram essa vida assim, estão se esquecendo uma coisa que viveu na alma, vamos dizer assim, ou por escassez, né? Estou falando desse último tópico, que também eu acho que abrange os outros, e indo para esse caminho, né? E aí, pior, né? Levando os filhos também, tudo mais, né? Porque, e ficando cada vez mais delegando para os serviços. Então, delega para o médico, depois delega para o psicólogo, sabe? Assim, jogando para o serviço os sim, filhos, né? E aí esquece daquilo que viveu, porque por que que estamos esquecendo, sendo que a gente vivenciou? Porque uma coisa é falar da próxima geração, né, depois de nós aqui, que já começa nesse mundão desse jeito. Agora, e a gente que viveu, que são os nossos conterrâneos, que a gente está vendo fazendo tudo isso, né? Então, que parte que a gente se perdeu aqui, né? Eu fiquei pensando sobre isso, né? O André, eu fico pensando na questão das forças adversas, né? Ah, isso. Porque as forças adversas, elas estão atuando em nós o tempo inteiro, né? E quanto mais a gente faz o caminho espiritual, mais elas atuam. Então, eu acho que para a sua pergunta, eu não sei se eu tenho uma resposta, mas eu tenho outra pergunta, né? Qual o espaço que nós abrimos para a atuação das forças das forças adversas? Ou qual o espaço que nós abrimos para a atuação da força crística? Porque aí é que entra a questão do livre-arbítrio. Claro que se eu tive a oportunidade de ter uma infância onde eu tive um alimento, onde eu fui nutrida animicamente, sensorialmente, né? Isso. Eu tenho mais possibilidades de desenvolver isso, né? De estar acordada para isso. Mas não necessariamente garanta que eu esteja. Mas imagina quem, então, nem foi nutrido, quem nem está sendo nutrido, né? Como essas crianças hoje, que muitas vezes
a amiguinha é a Alexa, Sim, é verdade, verdade. né? E aí, assim, claro que em se tratando de ser humano, né, esse caminho da liberdade, da consciência, a gente sempre tem que acreditar nele. A gente precisa ter confiança no mundo espiritual que nos guia, né, como fala na oração de Micael. Isso não é algo que é matemático. Então, eu não tive essa nutrição, eu não vou conseguir desenvolver isso, não. Graças a Deus que não. Para o ser humano sempre tem possibilidades, né? Mas eu penso isso, sabe? Porque muitas vezes a gente se perde mesmo no caminho, porque a gente tem as forças adversas atuando, né? Se você não traz esse despertar na alma, a gente vai embora mesmo por essa nova onda, né? Por essa nova história, assim. É Obrigado, Vi. muito... Esse outro lado, ele é muito sedutor, né? É muito sedutor. Eu não precisar de levantar do sofá para fazer comando nenhum. Apaga a luz, acende a luz, liga a televisão, toca tal música, é muito sedutor. Então, se a gente não tiver muito firme nesse caminho que a gente quer, a gente vai embora mesmo por ele, por mais que a E gente aí tenha aí escrito. eu acho que entra também o negócio que a gente falou antes, de a gente que está no outro, porque isso é muito sedutor de eu ficar só comigo, né? Porque daí eu não preciso me esforçar para ir para o outro, não é verdade? Então, é muito sedutor essa, enfim. E também eu fico pensando o seguinte, que é um privilégio a gente estar encarnado nesse momento, estudando essas coisas, não é? Assim, porque eu acho que é um alento, viu, Silvia, para isso que você falou. Ah, eu me sinto, né, como que eu vou fazer e tal? Mas eu me sinto assim, é um alento, embora, né, a gente vê toda essa situação, porque é isso que ela falou agora mesmo, e que eu concordo plenamente, né? Não tanto que por acaso nós estudando, olha, a gente podia fazer tantas outras coisas, né? Ficar lá largado, como ela falou, né? Ó, nas tecnologias, tudo fazendo para nós estamos aqui, né? Então eu acho que é isso. Sei. Acho bonito também a gente, primeiro, né, se lembrar que cada passo que a gente dá como individualidade nessa direção, na direção crística, e aqui a gente acaba generalizando de forma global justamente por conta das embalagens. Então, tem a embalagem daqui, tem a embalagem agora que está sofrendo lá na Rússia e na Ucrânia, tem a embalagem que sofre há séculos no continente africano, então, assim, cada vez que eu dou um passo, algo que eu consigo superar em mim, a humanidade toda vem, né? Essa consciência eu tenho, mas isso não invalida o cansaço de, Sim. de estar o tempo todo nesse processo. E acho que a Cíntia trouxe muito bem também, essa oração de Micael. Essa oração de Micael, para mim, é o grande guia, no sentido de sempre me lembrar que o mundo espiritual está sempre presente, então, que não acontece, não está fora da regra. E a gente escolheu, né, Andréia? Isso, A gente isso. escolheu estar aqui, então isso significa que nós temos Uma função. contribuir, exatamente, com o que contribuir, e, obviamente, do outro lado, com aprender também. Sim. 156, eu acho que não dá tempo de ler, tem uma página, quase duas, para... Eu queria comentar mais uma coisa. Essa Então, a gente frase para que aqui a está... leitura, só para eu anotar. Então, a gente para aqui na página 80, no parágrafo a construção. acho que pode ser. Tá, fala, Eu Cíntia. queria comentar essa frase da página 77, né, que a antroposofia significa conscientização de minha existência como ser humano. Né? Quando você fala aí, né, Andréia? Nossa, que bom que eu estou vivendo e que eu estou tendo a oportunidade de falar sobre esse assunto, de pensar sobre esse assunto, de me melhorar a cada dia, né? Porque eu acho que é isso que a antroposofia traz para a gente, né? Essa possibilidade de conscientizar da minha existência como ser humano.
né? O que é ser esse humano? É tudo isso, né, que a gente está aqui o tempo inteiro conversando sobre isso, né, que nós somos seres de liberdade, mas que a gente está sendo, a liberdade está no encontro com o outro, é no encontro com o outro que eu vejo a minha sombra, que eu vejo o meu espelho, que eu cresço, que eu amadureço, mas que tem algo que é maior do que tudo isso, que pode que me direciona, se eu me permito isso, né? Então, assim, toda essa luta, né? Toda essa saga do ser humano, que a gente está conversando sobre isso o tempo inteiro, né? E que Steiner falava, né? Que a antroposofia a gente vivencia, é no fazer, não é aqui. Sim. É na vida que a gente sente, que a gente percebe, que a gente é possível, né? A gente crescer como ser humano. Sim. E a nossa corresponsabilidade com toda essa hierarquia nossa, né? Porque o que eu faço em mim, eu deixo para o mundo, eu deixo para as pessoas. Eu não sou um ser sozinho, único. Achei linda esse significado, né, de antroposofia. Sim. Graças a isso, todo ser humano tem a possibilidade de encontrar em si mesmo essa força de Cristo. A gente podia terminar hoje com a dança da paz, hein? Já que a gente falou dela hoje, ela está aqui em minhas mãos, pode ser? Excelente. Pode. Germinam os desejos da alma, crescem ações do querer, amadurecem frutos da vida. Eu sinto meu destino me encontra. Eu sinto minha estrela me encontra. Eu sinto minhas metas me encontram. Minha alma e o mundo são um só. A vida fica mais clara ao meu redor. A vida fica mais difícil para mim. A vida fica mais rica em mim. Aspire a paz. Viva em paz. Ame a paz. Gente, muito obrigada. Foi maravilhoso hoje. Como sempre. Boa semana para Tchau. vocês. Boa semana. Tchau, Tchauzinho. obrigada. Obrigada.